Os chineses planejam construir um trem que conectará a China continental aos Estados Unidos. A ferrovia começará na região nordeste e, em seguida, seguirá seu caminho através da Sibéria, no leste da Rússia. Na sequência, passará pelo fundo do mar, através do Estreito de Bering, no Alasca, nos Estados Unidos, por meio de um túnel subaquático de 200 quilômetros. Depois, percorrerá as montanhas de Yukon, no Canadá, a Colômbia Britânica e, finalmente, os Estados Unidos. Uma vez lá, pode-se conectar a todas as principais estações de trem do continente. A distância total? Cerca de 13 mil quilômetros. Essa ferrovia da China, Rússia, Canadá e Estados Unidos foi concebida em 2014 por um grupo de engenheiros chineses que tinham a visão de uma grande linha de trem transcontinental. Eles afirmam que, se o projeto for executado, será preciso esperar apenas 2 dias para uma viagem da China para os Estados Unidos sem ter que ir para o aeroporto. O percurso por trem é muito mais suave do que de avião e oferece uma experiência melhor do que viajar perto do solo do que pelo ar. E a própria viagem pode impulsionar o turismo nos 4 países. Mesmo que o trajeto de avião da China para os Estados Unidos demore 14 horas, dependendo de onde a pessoa saia, ela terá a oportunidade de experimentar a alegria de olhar pela janela e observar a paisagem. Esse novo sistema por trilhos será 2.900 quilômetros mais longo que a ferrovia Transiberiana e o túnel será 4 vezes mais longo que o do Canal da Mancha. Se o projeto for aprovado, custará um total de 200 bilhões de dólares. Construir na superfície principal não será tão problemático nem tão desafiador quanto se esperava. Mas o túnel no Estreito de Bering exigirá muitos engenheiros qualificados e experientes, e eles já descobriram como fazer isso. Ele será dividido em 3 níveis com tráfego de 2 mãos. O nível superior será para os trens de alta velocidade, o inferior para cargas e passageiros com deslocamento lento, e o do meio para emergências. Os trens cargueiros podem movimentar até 100 milhões de toneladas de mercadorias, o que representa 8% do frete mundial de carga entre Europa, Rússia, China, Japão, Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos. Os passageiros que quiserem sair do Alasca para a Rússia e vice-versa só precisarão pegar um trem de alta velocidade de 20 minutos até o destino. Só o túnel no Estreito de Bering custará cerca de 35 bilhões de dólares. Do início ao fim, pode levar de 12 a 15 anos para ser concluído. O projeto envolverá muitas empresas internacionais e construtoras e poderia ser o mais caro da história, se financiado adequadamente. Ele será forte o suficiente para suportar as águas geladas do Estreito de Bering e as ondas fortes ao seu redor. A linha ferroviária China, Rússia, Canadá e Estados Unidos será o megaprojeto mais caro e ambicioso da história e levará anos para ser concluído. Mas, de acordo com algumas fontes, a China está confiante de que possui a tecnologia necessária para fazer algo dessa escala. Isso mudará a indústria de transporte para sempre e aumentará muito o turismo em todos os continentes. Se sair do papel, será tecnicamente possível viajar de uma estação de trem de Portugal até os Estados Unidos. A Europa tem uma rede ferroviária impressionante, todas conectadas entre si. Do leste da Europa até a Ásia Central, pode-se pegar um ônibus de alguns países até chegar à China. Nos últimos anos, a malha ferroviária rápida chinesa cresceu incrivelmente. O país tem a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, que cobre mais de 37 mil quilômetros. Com sede em Xangai, possui também o trem mais rápido em operação comercial, que atinge 430 quilômetros por hora. Assim, uma vez na China, você pode pegar qualquer trem e ir para onde quiser. Será a melhor experiência ir de trem de continente a continente. Não haverá necessidade de pegar avião. Portanto, se você tem medo de voar, esta será a maneira perfeita de se deslocar. Mas construir túneis debaixo d'água não é fácil. Os melhores engenheiros precisam descobrir todos os riscos antecipadamente. O Eurotúnel é um trem subaquático que vai de Londres a Paris em apenas 2 horas e meia em velocidade de cruzeiro. Ele é altamente equipado com a mais avançada tecnologia do mercado para garantir uma viagem confortável. Se você tiver algum trabalho pendente, basta abrir o laptop e conectar-se ao Wi-Fi. Quer fazer uma pausa? Basta dirigir-se ao café, pegar uma das excelentes opções de bebida e desfrutar do clima do lounge. E se quiser assistir a um filme ou pôr em dia suas séries favoritas, o trem também oferece isso. Você não vai sentir o tempo passar, pois pode apenas relaxar nos luxuosos assentos de couro na classe Business Premier. O veículo chega a 300 km por hora e é considerado o túnel subaquático mais longo do mundo, considerando que a maior parte dele fica submerso. O túnel tem em si 50 km de comprimento e custou 6,3 bilhões de dólares. A construção começou em 1988 e terminou 6 anos depois, em 1994.
foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ao lado do Empire State Building, em Nova York, do Canal do Panamá e da Ponte Golden Gate, de São Francisco. E assim como o projeto dos sonhos da China para os Estados Unidos, o túnel tem 3 trilhos, 2 para trens e um menor para emergências. Cada trem possui 760 metros de comprimento e precisou de 13 mil funcionários para construí-lo. Embora muitas pessoas o utilizem para visitar Paris, a cidade do amor, e Londres, o hub multicultural da Europa, a importação e a exportação também são feitas por este túnel. De acordo com alguns relatórios, 26% dos bens comercializados passam pelo Reino Unido e o resto da Europa a cada ano. A China aprovou o primeiro trem de alta velocidade subaquático, que sai do porto de Ningbo, perto de Xangai, para Zhoushan, um grupo de ilhas na costa leste do país. A nova ferrovia se estenderá por cerca de 80 quilômetros, com uma boa parte dela construída debaixo d'água. O que a torna mais legal é que o trem contará com uma pista magnética, onde as composições flutuarão nos trilhos e irão acelerar. Se o grandioso projeto se tornar realidade, então provavelmente será como viajar em um trem real. Será possível reservar cabines e quartos com vários cômodos e acomodações. Cada passageiro será tratado como um convidado de honra em qualquer cerimônia. Entretenimento e comida constantes estarão à disposição o dia todo. Os preços das passagens podem variar, mas ainda assim serão caras. Então, nem todos poderão pagar. Haverá Wi-Fi de alta velocidade em todas as áreas, com alguns dos melhores assentos do mundo. Será possível morar na Europa e trabalhar na Ásia sem voar. Até morar na Rússia e trabalhar no Alasca pode ser uma realidade. E se você estiver nos Estados Unidos, também pode permanecer em solo e ainda assim ir para Londres por trilhos. E quando chegar à Europa, terá que pegar o trem para Paris e depois o túnel para Londres. Mas não houve nenhuma novidade sobre o projeto até agora, que esbarra uma questão econômica e ainda está nos estágios de conceituação. Muitos críticos não têm dúvida de que ele pode não somente revolucionar a indústria de transporte, mas também, por outro lado, afundá-la em mais dívidas. Eles afirmam que os navios de carga e os voos são bons e muito mais baratos. Então não há necessidade de investir grandes somas de dinheiro em algo que talvez poucas pessoas possam usar. Movimentar cargas em trens não será necessariamente tão rápido quanto em aviões ou navios. Se essa rede ferroviária substituir o transporte marítimo e os voos, muitas pessoas que trabalham na aviação teriam que mudar de emprego e seguir para os trens. É claro que algo assim não aconteceria da noite para o dia e provavelmente levaria décadas. O projeto pode até abrir portas para países da Ásia e da África construírem trens rápidos com megaferrovias, todas conectadas entre si. Seria possível um dia viajar de trem da África do Sul até os Estados Unidos, passando pela África, Oriente Médio, Ásia Central, China, Rússia e, finalmente, para os Estados Unidos. E se a malha ferroviária se expandir ainda mais, pode chegar a toda a América do Sul. Isso tornaria a viagem ainda mais longa. Essa rede pode atingir todos os continentes do mundo, exceto a Antártica. Imagine uma malha mundial de trens de alta velocidade conectada a todas as estações da Terra.